Boa noite. Eu agradeço a oportunidade, o convite, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o acervo bibliográfico e documental do Museu Mariano Procópio e vou focar na figura de Dom Pedro II. Na verdade, a gente tem um acervo muito significativo, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, referentes à figura do segundo imperador do Brasil, mas aqui eu selecionei pouquíssimos itens, alguns itens que eles representam alguns momentos e algumas fases mais específicas da trajetória de Dom Pedro II. Então, o título é Da Infância ao Exílio, Dom Pedro II no acervo bibliográfico e documental do Museu Mariano Procópio. Bom, o Sérgio veio há pouco tempo aqui, há umas 2, 3 semanas atrás, e ele falou um pouquinho da concepção e da montagem da exposição Rememorar o Brasil. A exposição que está em cartaz na Galeria Maria Amália. A exposição inaugurada em setembro do ano passado. E aí, eu sei que ele falou com vocês um pouco sobre a relação do Alfredo com a memória imperial, com a memória monárquica. E então, como vocês já conversaram um pouquinho sobre isso com ele recentemente, eu só separei aqui alguns tópicos. O Alfredo Ferreira Lage, por conta da relação da família Ferreira Lage com a família imperial, a gente tem a construção da estrada União Indústria pelo Mariano Procópio, a gente tem uma relação muito próxima entre as famílias, Dom Pedro e a família imperial, eles se hospedaram na Vila Ferreira Lage, o Castelinho, em algumas ocasiões em que eles estiveram aqui em Juiz de Fora, e a família Ferreira Lage mantém relações com a família imperial mesmo após a proclamação da República. Nesse contexto é que a gente tem um projeto de memória do Alfredo, que a gente fala que ele tem o intuito de preservar a memória paterna, do Mariano Procópio, e também a memória monárquica, a memória desse período da história do Brasil, até porque preservando essa história monárquica, ele também está preservando a história da sua família. Então, Alfredo, ele selecionou e adquiriu objetos ligados à história do Império Brasileiro, e ele atuou como um guardião das memórias da monarquia e da família imperial. Nas primeiras décadas do regime republicano, em meio ao apagamento da memória monárquica, o Alfredo ele adquiriu inúmeros objetos relacionados à história e à memória do Império e da família imperial. Ele atuou como esse guardião, que a gente fala, selecionando e guardando esses objetos. Por conta disso, o Museu Mariano Procópio possui significativo acervo relacionado à história e memória do Império Brasileiro. E aí a gente coloquei só um item, que ele é bem emblemático, que é o fardão, esse é o fardão da maioridade. O Museu Mariano Procópio tem o fardão da maioridade, o fardão do casamento e o fardão da consagração, da sagração de Dom Pedro. E ele é um item bem emblemático desse acervo relativo à história do Império e à família imperial que o Museu Mariano Procópio possui. E dentro desse acervo, a gente dá um destaque para Dom Pedro II, já que ele governou o Brasil por 49 anos, Então, a gente tem um acervo que envolve a nobreza do Império, envolve a história do Império de modo geral, mas dentro desse acervo, Dom Pedro II, ele tem um destaque. A gente tem um acervo bem significativo referente a ele. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses objetos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, interromper aqui um pouquinho. Se eu ficar em pé, atrapalha muito a gravação aqui? Não. É porque eu fiquei sentada, eu tinha falado com o Márcio que é melhor sentar, mas o professor gosta de falar em pé. Então, não atrapalha muito, não. Eu acho que acho que é melhor, é o hábito, A gente, quando dá aula, eu sou historiadora, mas eu também sou professora de história. Ah, tá joia. E aponta pra lá mesmo, Márcio? Não, isso aqui não tá funcionando. Ah, não tá funcionando, passa aqui, não, então tá joia. Aí eu falei com ele que eu
Mas falei, não, falo sentada, mas eu tenho uma dificuldade de falar sentada. Bom, então, da infância ao exílio. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns itens relativos à trajetória do Dom Pedro II e que estão no arquivo histórico, no arquivo fotográfico e na biblioteca do Museu Mariano Procópio. O primeiro item é esse exercício de caligrafia de Dom Pedro II, datado de 1832. Dom Pedro II ele se torna imperador aos 5 anos de idade. Dom Pedro I abdica o trono em favor do seu filho em 1831 e retorna a Portugal com a sua esposa, a Dona Amélia, né, a segunda esposa, e a sua filha mais velha, a Maria da Glória. A Maria da Glória ela volta para Portugal com o pai para que eles lutem pelo trono português, garantam o trono português. E o Dom Pedro II ele permanece no Brasil com suas 3 outras irmãs, a Dona Paula, a Dona Francisca e a Dona Januária. Dom Pedro II ele foi o 7º filho do Dom Pedro I da Imperatriz Dona Leopoldina. Desses 7, 4 foram mulheres, a Maria da Glória, a Paula, a Francisca e a Januária, e outros 2 homens eles acabaram morrendo muito novinhos, antes de completar 1 ano de idade. Então Dom Pedro ele se tornou o herdeiro do trono. O pai volta para Portugal com a madrasta, do Dom Pedro, e com a irmã mais velha. Ele permanece no Brasil com as suas outras 3 irmãs e ele se torna imperador aos 5 anos de idade. Só que ele só começa a governar aos 14, A gente tem a maioridade de Dom Pedro ela é antecipada. Ele só poderia governar o Brasil com 18 anos, segundo a nossa Constituição, mas em meio aos conflitos que o país vivia, Dom Pedro teve a sua maioridade antecipada. Então, com 14 anos, ele se tornou o imperador do Brasil, isso em 1840. Ele permanece no poder até 1889, com o golpe civil-militar que proclamou república no Brasil. E aí, a gente tem que o Dom Pedro ele fica órfão de mãe com 1 ano de idade. A Dona Leopoldina morre assim que ele completa 1 ano de idade. E aos 9 anos de idade, pouco tempo depois do retorno de Dom Pedro I a Portugal, o pai também falece. Então ele se torna órfão e passa a ser conhecido como órfão da nação. E a educação de Dom Pedro II, ela acaba ficando a cargo de tutores, de políticos, estadistas responsáveis pela educação desse menino que vai se tornar o governante do país. Ele se torna imperador aos 5 anos de idade, ele não assume o poder, ele tem 5 anos de idade, mas ele vai ser preparado para se tornar o imperador do Brasil. Então ele tem uma educação rígida, ele tem uma educação austera, ele tem uma educação disciplinada, cheia de horários, e ele vai ser educado por esses tutores, por esses políticos, para se tornar o imperador do Brasil. E aí, quando a gente olha um exercício de caligrafia do Dom Pedro, esse é um dos exemplos que a gente tem, chama atenção a sofisticação da letra, A gente tem tipos de letras diferentes. Eu lembro que uma vez a gente apresentou esse exercício para alguns alunos de uma faculdade e aí eles acharam que era impresso. A gente falou, não é impresso, é manuscrito. A gente tem ali tipos diferentes de letras, a gente tem a sofisticação e a beleza ali do exercício de caligrafia. A gente está falando de um menino com 7 anos de idade aqui, 1832, Dom Pedro tinha 7 anos de idade. Só que além da sofisticação, da beleza da letra, a gente também tem uma outra coisa no exercício de caligrafia que fala muito da trajetória do Dom Pedro II, que é o teor moral, o teor religioso dos exercícios de caligrafia. Ali está escrito o seguinte: a necessidade da religião e instrução para a estabilidade dos impérios, riqueza e glória dos imperantes é especialmente consignada na Sagrada Escritura. Ou seja, além do exercício de caligrafia propriamente dito, do treinamento da letra, a gente tem ali ainda uma mensagem moral, uma mensagem religiosa, ou seja, é um imperador, um menino que está se preparando para assumir o país, para governar o país, se tornar um imperador. Então, esse exercício ele demonstra muito bem essa fase da vida do imperador, a infância e essa adolescência dele até se tornar o imperador do Brasil.
demonstra o tipo de ensinamento que esse menino estava recebendo para se tornar um imperador. E as elites políticas no Brasil depositavam no Dom Pedro II a esperança para que o regime monárquico fosse mantido. Dom Pedro I abdica em meio a um caos político, né? Ele está envolvido com as questões de Portugal, ele dissolveu a Assembleia Constituinte e ele outorgou uma Constituição, impôs uma Constituição. Então, tudo isso vai gerando um conflito. A gente fala que a lua de mel do Dom Pedro I com o Brasil, ela durou pouco tempo. Logo depois, os conflitos começam a surgir. E aí, quando ele retorna a Portugal, o Brasil está passando por um momento delicado. A gente tem uma nação que não tem nem 10 anos ainda, né? Ela se torna independente, politicamente independente em 1822. Então, em 1831, a gente tem pouco tempo de independência do Brasil ainda. Você tem, então, uma elite política. As elites políticas depositam na figura do Dom Pedro II, que era brasileiro, que tinha nascido no Brasil, a esperança de consolidar o regime monárquico, a esperança de consolidar ou de não ter o território brasileiro desintegrado. Quando a gente olha para os nossos vizinhos, né, a América Espanhola, a gente vê várias repúblicas. E o Brasil ele tem uma extensão continental, né, um país grande. E as elites políticas tinham preocupação em manter a unidade territorial também. Nesse período em que o Dom Pedro II está sendo preparado para assumir as rédeas da nação, o Brasil ele é governado por regentes. Então, são regentes escolhidos para governar o país e o país está cheio de revolta. Então, a gente tem uma série de revoltas no norte, no sul do país, como a Farroupilha, que se torna uma república independente. Então, esse menino ele tem uma missão muito grande, que é a missão de consolidar o Estado-nação, de consolidar um regime monárquico com todas as estruturas e privilégios também que essa elite não queria perder, e de manter a unidade territorial, né? A unidade político-territorial do Brasil. Então, por isso, essa educação tão rígida e tão austera que Dom Pedro II recebeu. Essa daqui é uma carta do Dom Pedro II para o pai, um ano depois, na verdade nem um ano depois, porque a outra acho que é de dezembro, essa é de março de 1833, então ele também ainda tem 7 anos de idade aqui. E nessa carta é interessante porque, primeiro ele fala que eu e as manas vamos passando bem. Ele dá notícias, né, dele para o pai. E tem um trecho da correspondência, deixa eu só ler aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil do que... Ele coloca o seguinte: meu querido e adorado Pai e Senhor, no dia 12 do corrente, tive a incomparável satisfação de receber a carta de Vossa Majestade Imperial, de 2 de dezembro, próximo passado, que foi o dia do aniversário. O pai escreveu uma carta para ele no dia do aniversário, né, do Dom Pedro II. Não só pela honra que me faz dar os parabéns dos meus anos, como pela certeza de que Vossa Majestade me dá de que goza perfeita saúde e que sempre lhe desejo acompanhada de todas as felicidades imagináveis. Eu e as manas vamos passando bem, graças a Deus, porém sempre com a mais viva saudade de Vossa Majestade. Vou continuando nos meus estudos de francês, inglês, geografia, música e dança, e farei todo o possível para dar prazer a Vossa Majestade, aplicando-me com assiduidade e obedecendo aos seus sábios conselhos, com os quais rege Vossa Majestade me queira honrar sempre. Peço a Vossa Majestade, com toda submissão, me deite sua bênção. E o mesmo pedem as manas, as quais abracei eternamente, conforme Vossa Majestade me ordenou. É interessante que quando a gente vê o exercício de caligrafia do Dom Pedro, que eu trouxe aqui, e a gente olha essa carta, ele vai falando para o pai, olha, eu estou estudando, me dedico, né? E aí estou aqui estudando geografia, francês, inglês, dança, né? E é mais um ponto que chama atenção na trajetória do Dom Pedro II, porque o pai fazia questão que os filhos recebessem uma educação que ele disse que ele e o irmão não tiveram, né? Tem um trecho em que Dom Pedro II ele fala que escutou do pai antes da abdicação
que ele e o irmão dele, o Miguel, seriam os últimos mal criados da família, né? Os últimos mal educados da família, que seria essa expressão. Então ele fazia questão que os filhos recebessem uma educação que ele julgava não ter recebido. E aqui Dom Pedro está mostrando isso, é esse menino que está se preparando para assumir um país repleto de desafios, né? Com muitos desafios. Esse outro item aqui é uma página de um livro que se chama Império do Brasil na Exposição Universal de 1873. Durante o século XIX e também no início do século XX, durante o século XX, a gente observa a organização de várias exposições universais. Essas exposições universais, elas funcionavam como vitrines do progresso. Os países iam lá e se exibiam, né? Se apresentavam, faziam marketing, se apresentavam, mostravam suas tecnologias, seus avanços, população, flora, fauna, enfim. E em 1873, a exposição universal aconteceu na Áustria, aconteceu em Viena, né? Que era a capital do Império Austro-Húngaro. E aqui a gente tem esse exemplar na biblioteca do Museu Mariano Procópio, que ele é muito interessante. A princípio a gente olha, ele está todo manuscrito, todo cheio de rabiscos, de apontamento. E aí quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente vê que quem fez essas correções, essas anotações marginais, foi o Dom Pedro II. A gente tem também a versão final desse exemplar, que foi impresso e distribuído na Exposição Universal. A gente também tem esse exemplar lá na biblioteca do museu. Mas esse daqui ele é único, porque Dom Pedro II só fez correções nesse exemplar. E esse livro, ele chama muita atenção, desde o início, quando eu e o Sérgio chegamos lá, que a gente estava trabalhando, esse livro sempre chamou muita atenção. Porque quando você vai olhar as anotações ali, você percebe o que Dom Pedro queria ocultar, o que ele queria ressaltar, e ele corrige tudo. Ele corrige a ortografia, ele fala para tomar cuidado com os nomes científicos. Ele fala assim, ó, esse trecho aqui contradiz o trecho lá da página tal, porque aqui vocês falaram uma coisa, aqui vocês estão falando outra, e aí pode gerar alguma dúvida, pode gerar algum problema. Então, vamos arrumar aqui. Até esse que é o trecho, a anotação dele, a anotação a lápis, que está lá em cima. E aqui embaixo foi o primeiro proprietário do livro que transcreveu as anotações. Quem vê os exercícios de caligrafia do imperador, não imagina que depois ele vai escrever nos garranchinhos assim, né? Mas depois ele começa no dia a dia, já imperador, já adulto, ele já escreve, né, assim, mais no garrancho mesmo. Então alguém escreveu, o primeiro proprietário do livro transcreveu as informações, as transcrições lá do Dom Pedro II. E nessa página ele fala o seguinte, olha, o papel e a impressão podem ser melhores. Até as letras são muito juntinhas, na hora que a gente lê, embaralha a vista. Então, o espaçamento tem que ser melhor. Ele corrigiu tudo. Ele corrigiu pontuação, ele corrigiu ortografia, ele corrigiu nome científico, ele corrigiu dados. Se a gente pensa que hoje, às vezes, a gente tem algumas dificuldades de dados estatísticos, de número, você imagina no século XIX, na década de 1870. Então, tinha coisa que afirmavam ali no livro, que falavam assim, não vamos colocar isso daqui não, porque a gente não sabe, pode ser que isso traga algum retorno para o Brasil do jeito que a gente está colocando aqui, mas pode ser que não. Então, ele corrigia tudo, até a letra. E por que esse exemplar é interessante? A gente tem o Brasil com um pouco mais de 50 anos ali enquanto país, né? Enquanto Estado-nação. A gente tem uma ruptura política com Portugal em 1822 e a gente percebe que a independência é um processo, ela vai se consolidando com o tempo. E aqui, em 1873, a gente tem pouco mais de 50 anos enquanto Estado-nação, né? Enquanto um país independente. E aí você tem uma preocupação muito grande do Dom Pedro II em participar dessas exposições, em apresentar o Brasil. Esse livro ele fala da fauna, ele fala da flora, ele fala da Constituição, ele fala da moeda, ele fala da língua, ele fala de tudo. É um geralzão sobre o Brasil, apresenta o Brasil. Olha, como que a gente quer se apresentar para o exterior, né? E principalmente para o mundo dito civilizado. A gente está pensando aqui no século XIX.
Então, os países europeus, eles eram entendidos como os países civilizados. E aí o Brasil, a única monarquia nos trópicos, ela quer se apresentar, né, lá na Europa, quer fazer bem, né? Quer se apresentar de uma forma bacana. Então, aí que a gente tem o Dom Pedro querendo mostrar esse Brasil da melhor forma possível. E o interessante é que no início desse livro, a pessoa escreveu como esse livro chegou às mãos dela, de onde ela ganhou e tudo mais. E Dom Pedro corrigiu esse livro em tempo recorde. Uma questão assim, de um dia para o outro, ele leu tudo e fez todas essas correções e ainda foi ao teatro à noite. Então, a gente percebe através disso essa dedicação que ele tinha em relação ao Brasil. Vários biógrafos do Dom Pedro eles falam que uma coisa era certa: Dom Pedro amava o Brasil. Ele tinha uma paixão pelo Brasil e tinha a questão de cumprir o seu dever. Ele, em algum momento do diário dele, ele escreve que ele preferia ser presidente da República, se pudesse escolher, do que imperador. Porque ser imperador não é uma coisa que você escolhe, né? Ele nasceu, ele recebeu aquilo, né, pela posição. Então é uma coisa meio que do destino. Você nasceu, né, como o sucessor do seu pai, do imperador. E ele não podia escolher. Então ele fala, ele também tem muitos rituais. Então a monarquia ela é cheia de rituais, ela é cheia de deveres. E para a monarquia se consolidar, para esse Estado-nação se consolidar, a gente precisa também de uma série de ritos, uma série de representações. E aí o Dom Pedro, ele não gostava muito disso. O José Murilo de Carvalho, ele escreve um livrinho sobre o Dom Pedro II e ele fala muito da divisão entre o Dom Pedro de Alcântara e o Dom Pedro II. O Dom Pedro de Alcântara é aquele meio avesso às pompas do poder, a isso tudo. O Dom Pedro II era aquele que sabia onde ele tinha nascido, ele sabia que ele precisava exercer, né, o seu papel como imperador e se dedicava com afinco a esse dever. Então, esse livro mostra essa preocupação do Dom Pedro em se apresentar, em apresentar o Brasil para outros países, né, para esses países, como a gente disse, ditos civilizados no século XIX, fazer uma boa apresentação, uma boa figura, né, colocasse uma boa imagem do Brasil nessas exposições, e ele pessoalmente fez questão de corrigir esse livro, para que esse livro fosse apresentado, fosse distribuído nessa exposição universal. E mostra como ele acabava dominando, né, vários assuntos. Dom Pedro, ele era um monarca, sim, afeito às artes, às letras e às ciências. E esse exemplar, ele mostra isso muito bem. Por outro lado, a gente também tem um livro na biblioteca do museu que se chama Álbum das Glórias. O Álbum das Glórias, ele na verdade é um periódico, ele foi publicado entre 1880 e 1883, se não me engano, e depois em 1902 mais alguns exemplares. E ele é uma parceria de um caricaturista português chamado Rafael Bordalo Pinheiro com alguns escritores. Todo número ele é composto, se eu não me engano são 39 números, e ele é composto por uma caricatura e um texto. A maioria dos textos é assinado por dois escritores que usam o pseudônimo de João Rialto e João Ribaixo. Eles escrevem também um texto satírico que acompanha a caricatura do Dom Pedro II. E essa caricatura, a gente já está falando aí de um momento em que o Império já está vivendo uma crise, né? A partir da década de 70, depois da Guerra do Paraguai, a gente tem um movimento republicano crescendo, um movimento abolicionista crescendo, problemas entre igreja e Estado. A gente tem também as consequências negativas, né, políticas e econômicas da Guerra do Paraguai. Então, a gente já tem um império que começa a enfrentar alguns problemas, e esses problemas vão se agravando na década de 1880. Tanto que a República vai ser proclamada em 1889, né? Que culmina com essa crise do Império, culmina nessa proclamação da República. Mas aqui a gente tem uma caricatura que é muito interessante. O Rafael Bordalo Pinheiro, ele chama atenção, ele faz uma crítica a dois pontos principais.
O primeiro ali, a gente vê o Dom Pedro, ele tá de sobrecasaca, de calça e de sapato, né? É o Dom Pedro de Alcântara. Por outro lado, a gente tem na caricatura a coroa, o cetro e o manto imperial ali caindo da mala, né? Ou seja, é o Dom Pedro II. A gente tem o Dom Pedro de Alcântara e o Dom Pedro II. E o que o Rafael Bordalo Pinheiro ele quer chamar a atenção aqui? Ele quer fazer uma crítica à terminologia de monarca cidadão. Dom Pedro II, ele era conhecido como monarca cidadão. Quando ele viajava pela Europa, ele não se apresentava como Dom Pedro II, mas sim como Pedro de Alcântara. Mas aqui o Rafael Bordalo Pinheiro vai falar assim, ó, você pode até usar a roupa de um cidadão, mas você é um monarca, né? A questão da monarquia, ela tá com você, não tem como. E o Rafael Bordalo Pinheiro ele fala assim, olha, monarca e cidadão são duas coisas, duas palavras que não conversam. Ou você é monarca ou você é cidadão. Ele fala que é incoerente você colocar as duas palavras para definir uma mesma pessoa, monarca e cidadão. Tem um livro que ele, quando Dom Pedro faz a primeira viagem à Europa, o Rafael Bordalo Pinheiro ele vai documentar essa viagem com várias caricaturas do Dom Pedro II. Rafael Bordalo ele morou no Brasil por alguns anos, depois de sofrer alguns atentados, muito provavelmente por conta do seu trabalho, né, das críticas que ele fazia, ele retorna a Portugal. Então ele acabou retratando Dom Pedro várias vezes. E nesse livrinho que ele faz, que se refere a essa viagem do Dom Pedro, a primeira viagem do Dom Pedro na Europa, tem algumas partes que ele fala assim, olha, o Dom Pedro fala que quer ser um monarca cidadão, mas se ele chega numa biblioteca, ele é um cidadão, né? É só o Dom Pedro de Alcântara. Mas quando ele chega numa biblioteca e a biblioteca já está fechada, o que ele faz? Eu sou imperador do Brasil. Dá carteirada, né, para visitar a instituição. Então ele fala, é um monarca cidadão, é um cidadão, mas que quando precisa, dá a carteirada ali para entrar na biblioteca, para entrar no instituto, para conhecer, né, um lugar assim, que ele quer conhecer. Então ele faz essa crítica. É a primeira, que ele vai colocar o monarca cidadão. E ali o monarca, a gente percebe, o cetro e a coroa estão meio na cadeira, meio que de ladinhos ali. O manto está caindo da mala do Dom Pedro. Então, essa representação mostra um certo desinteresse do Dom Pedro pelas questões de Estado, pelas questões de governo. Inclusive, a mala faz uma referência assim, ó, Dom Pedro pronto para mais uma viagem, vai partir e vai deixar o Brasil aqui com todos esses problemas para serem resolvidos. E o Rafael Bordalo, assim como os escritores que faziam texto satírico, eles eram republicanos e abolicionistas. Né? Então, fala assim, olha, com um pepino enorme aqui, como, por exemplo, a escravidão para o Dom Pedro resolver, ele vai pegar a mala dele e vai partir para mais uma viagem. O movimento republicano crescendo, os republicanos já estão lá no passo com o Dom Pedro, e o Dom Pedro está pegando a mala dele para viajar. Então, é uma crítica que ele faz. Então, na verdade, né, ele faz uma crítica à figura do monarca cidadão. Ele faz essa crítica falando que o Dom Pedro, apesar de mostrar ser aquele imperador que a gente viu no exemplo anterior, de ser dedicado ao dever, de ter interesse em apresentar o Brasil da melhor forma possível e tudo mais, tem um certo desinteresse pelas questões do Estado ali. E uma terceira crítica que o Rafael Bordalo faz é ao monarca ilustrado. E aí Dom Pedro está ali com uma cara de quem está pensando, né, em alguma coisa, de quem sabe das coisas. Ele está com a mãozinha para trás, né, a mãozinha outra ali debaixo do queixo, com a cabeça um pouquinho levantada, né, como se ele estivesse pensando. E embaixo, aqui no finalzinho, a gente tem uma expressão que define o caricaturado. Cada número tem uma expressão que define o caricaturado. O do Dom Pedro II é já sei, já sei. Por quê? Porque ele vai falar assim, o Dom Pedro sabe de tudo, né? Dá conta de tudo. Tudo que a gente imaginar, ele sabe. Das letras, das artes, das ciências, mas ele deixa o quê? Ele deixa o Brasil e questões importantes para o Brasil de lado. Então, é uma crítica que ele faz à figura do Dom Pedro.
texto que acompanha a caricatura do Dom Pedro II, ele é intitulado Sua Majestade o Imperador do Brasil, e ele foi escrito pelo João Rialto, que é o pseudônimo do Guilherme de Azevedo, um escritor português. E aí ele começa o texto falando: é hoje o único imperador americano gozando da suprema vantagem de ser, ao mesmo tempo, no resto do mundo, um imperador único. Ele vai falar isso justamente, o único imperador americano, né? A única monarquia que a gente teve nesse momento, tinha nesse momento na América. E ali, ao mesmo tempo, no resto do mundo, o imperador único. Por quê? Justamente porque ele quer ser o Pedro de Alcântara e não o Pedro II. Então, quando ele viajava para a Europa, com a sua cartola, a sua sobrecasaca, de cabeça baixa, carregando a sua própria mala, fazia questão de carregar a sua própria mala, isso tornava Dom Pedro também um imperador único. E aqui ele está falando de uma forma satírica, né? E aí o autor se refere ao imperador brasileiro como Senhor Dom Pedro de Alcântara, conforme ele se chama quando viaja na Europa de chapéu baixo. E ao longo do texto ele vai colocando assim, que todos os leitores conhecem de sobra a vida e obras do augusto personagem, para dispensarem a futilidade de ouvirem contar como outra vez ele veio ao mundo, como engatinhou pelos degraus do trono e como, por direito hereditário, ocupou o lugar que nas horas vagas está sentado no sólio brasileiro. Ou seja, assim como na caricatura, o texto ele vai fazer uma crítica a essa expressão monarca cidadão. Ele quer ser o cidadão, Dom Pedro de Alcântara, mas ali ele já nasceu como o imperador do Brasil. E é interessante que, mais uma vez, a gente tem uma crítica ao suposto desinteresse do imperador por questões importantes para o Brasil. Quando ele fala assim, que no trono lá, que nas horas vagas, ou seja, quando ele não tem nada mais para estudar, nada mais para descobrir, né, nada mais para entender, para ler, ele está lá sentado no trono brasileiro, né, dando conta das questões relativas ao Brasil. E a gente também tem uma crítica a esse monarca ilustrado no texto. E o texto começa falando que o Dom Pedro II toma logo pela manhã, ao levantar da cama, uma gemada feita com o último ovo posto pela ciência, de maneira que sabe primeiro do que ninguém o princípio e o fim de todas as coisas. Então, daí a expressão já sei. Ele já sabe antes de todo mundo. Quando você chega para falar com Dom Pedro de alguma coisa, ele já sabe. E aí o texto termina falando que, visto por fora, Dom Pedro é um reflexo exato da Constituição, mas visto por dentro, os médicos que o têm observado dizem que Sua Majestade tem exata conformação de um autocrata. Então a gente também tem uma crítica à forma como Dom Pedro governava o país. É interessante essa caricatura, porque, como a gente falou aqui muito rapidamente no início, né, porque como eu comentei há poucas semanas atrás, vocês já puderam discutir um pouquinho com o Sérgio essa relação da família Ferreira Lage e da família imperial, a gente tem predominantemente no acervo do Museu Mariano Procópio, e especialmente no acervo documental e bibliográfico, uma imagem muito positiva do Dom Pedro II. É desse monarca ilustrado, desse monarca constitucional, como a gente pôde ver pelos exercícios de caligrafia, né? A gente trouxe um exemplo, aqui eu trouxe um exemplo, mas existem outros no arquivo do museu, das irmãs dele também, a carta, o próprio livro, né? A gente tem outros livros na biblioteca que também mostram esse Dom Pedro ilustrado, né? Essa faceta do imperador ilustrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse álbum das glórias. A gente tem toda a coleção da Revista Ilustrada. A Revista Ilustrada foi um periódico que circulou também aí a partir da década de 70, no Brasil, se eu não me engano, 70, 60, 70, mas ganhou destaque, né, nesse período de crise do Império. E a gente tem várias críticas a Dom Pedro, à monarquia, e a gente tem essa coleção toda. E tanto esse álbum das glórias como a coleção da Revista Ilustrada, elas pertenceram à coleção do Alfredo Ferreira Lage. Então a gente percebe, né, esses contrapontos.
essa sutileza, essas outras facetas também do Dom Pedro, essa crítica ao Dom Pedro presente também nesse acervo, o que torna o acervo mais interessante e complexifica o acervo e os personagens, né? Isso é bem interessante, bem bacana. Inclusive, a gente tem um caderninho de autógrafos do Alfredo Ferreira Lage, onde as pessoas deixavam o seu autógrafo de acordo com a sua arte. Então, o pintor fazia um desenho, o escritor deixava um verso, o músico fazia uma nota, né, uma composição musical. E um dos autógrafos que a gente tem nesse caderno é do Rafael Bordalo Pinheiro, do caricaturista português, e que dedica o autógrafo ao Alfredo Ferreira Lage. Ele coloca o autógrafo mesmo ao senhor Alfredo Ferreira Lage e tudo mais, um admirador, Rafael Bordalo Pinheiro. Aqui a gente tem uma foto, a última foto oficial da família imperial no Brasil antes da proclamação da República. Essa foto ela foi tirada em 1889 no Palácio da Princesa Isabel em Petrópolis. E ela é interessante, primeiro porque ela demonstra essa necessidade de representação. Dom Pedro II foi o brasileiro mais retratado do século XIX. Era necessário que a figura do imperador, para que a monarquia se consolidasse, para que as revoltas provinciais, né, na época que ele estava se preparando para assumir o trono, chegasse ao fim, né, não tivesse mais essas revoltas provinciais, para que a unidade territorial do país fosse conservada, era necessário que essa monarquia ela tivesse alcance, né, ela tivesse raiz. Então era muito necessário retratar a figura do imperador e de sua família. Por isso que a gente tem tantas imagens de Dom Pedro II, através de litogravuras, de fotografias mesmo, quadros. A gente tem inúmeras representações do Dom Pedro que circulavam pelo país. E aqui é uma dessas fotografias, né, que provavelmente ela foi feita também para circular no país, circulava entre elite, mas também circulava em lugar onde o povo podia ver, né, a figura, a representação do Dom Pedro. E é interessante porque a gente tem no meio, com a cartola, o Dom Pedro II. E do lado do Dom Pedro II, vocês conseguem enxergar quem está ali? A imagem, não sei se vai ajudar. Essa daqui, olha, é a Princesa Isabel. Essa daqui é a Teresa Cristina, né, imperatriz, o Conde D, o Pedro, o Luiz e o Antônio, os filhos da Princesa Isabel e do Conde D, e aqui é o Pedro Augusto, é o neto mais velho do imperador, do Dom Pedro II, que era o filho da Dona Leopoldina, né, que morava no Brasil com os avós e com os tios. E aí a gente tem uma representação, ou seja, todo mundo ficava paradinho, e as posições, elas não eram aleatórias, né? Não é assim, vamos tirar uma foto aqui, a gente junta e bate uma foto. As pessoas, elas eram colocadas, a gente tem toda uma representação. E quem está do lado do Dom Pedro II ali é a herdeira do trono, né? É a Isabel. É aquela tentativa já de mostrar um terceiro reinado. A sucessora é a filha. Então, junto do Dom Pedro II, junto ao pai, a gente tem a filha. E é interessante por isso, nesse período já de crise do Império Brasileiro, a gente tem a família imperial, ela continua sendo retratada para que essa imagem circule, né? Para que a imagem da família imperial, da herdeira do trono, do imperador, circule. É uma forma de legitimar também esse terceiro reinado. Mas ela tem um outro ponto muito interessante. Todas as pessoas retratadas, elas assinaram a fotografia aqui embaixo. Então, a gente tem a assinatura de todos eles. Eles autografaram. E o interessante é a informação que está ali em cima. Eles autografaram essa fotografia a bordo do Alagoas, no dia 24 de novembro de 1889. Ou seja, a caminho do exílio. A República já tinha sido proclamada no Brasil no dia 15 de novembro,
A família imperial sai no dia 17, madrugada, na correria, colocam a família imperial no navio para mandar para o exílio na Europa. E a bordo do navio que está levando a família imperial para o exílio, né, a bordo do Alagoas, é que essa família, esses membros, eles assinam, eles autografam essa imagem, né, essa fotografia. E aí, ele também é um item bem representativo dessa trajetória do Dom Pedro II como imperador, né, do Brasil. Ela é bem interessante por conta disso. Primeiro, por conta então da representação, né, da pose ali, e principalmente da Isabel ao lado do pai, nessa tentativa de legitimar e apontar para o terceiro reinado. E, por outro lado, a gente tem essa foto sendo autografada pelos membros da família imperial no momento em que a República já havia sido proclamada no Brasil e eles se encontram num navio para serem mandados, né, para irem para o exílio na Europa. Bom, a República é proclamada em 1889. A família imperial ela parte em exílio para a Europa e 2 anos depois, no dia 5 de dezembro de 1891, Dom Pedro ele falece num hotel na cidade de Paris, em Paris, devido a uma pneumonia aguda. E aí a gente tem no arquivo histórico alguns exemplares do convite para as exéquias do Dom Pedro II. E aí chama atenção, a primeira coisa que chama atenção é que a gente tem cores diferentes. Eu trouxe aqui, né, 2 exemplares, mas a gente tem uma outra cor lá também no arquivo, um convite de outra cor. E essa cor é uma das primeiras características, né, que saltam aos olhos assim, um convite com cores diferentes, elas indicavam o lugar do convidado da igreja, a igreja de Santa Madalena, em Paris. Então, mostrava no cantinho, está escrito por onde o convidado devia entrar. Se era pela porta lateral esquerda, porta lateral direita, se era pelo grande portal. Quanto mais na frente, maior o seu prestígio, maior o seu status. Quanto mais atrás, né, menor o seu status. Considerando que a gente tem os convidados, eles foram arrolados, né, a Princesa Isabel, junto com o serviço de protocolo francês, que fizeram uma lista. Então, ser convidado já era um símbolo de status, mas quanto mais à frente, maior o seu status, e quanto mais ao fundo, menor. Então, é uma primeira coisa. Uma segunda coisa que chama atenção, e aí, é que o convite está em francês. Está em francês por quê? Ele vai morrer fora do Brasil, né? Ele sai em 1889 e não retorna, né? O Brasil não tem oportunidade de retornar ao Brasil. Então, a gente tem ali o funeral acontecendo em Paris. E depois, os restos mortais vão até Portugal e a gente tem outra cerimônia lá. E uma outra coisa que chama atenção, a tarja preta, né? A tarja preta que simboliza o luto. É um outro ponto de destaque. E por fim, eu acho que é uma das coisas que mais se destaca no convite é que o convite se refere ao imperador como quem? Sua Majestade, o Imperador do Brasil, Dom Pedro II. E olha que interessante, a gente está falando da França. A França, que era uma república, uma República Francesa. A gente teve, em 1789, a Revolução Francesa, que deu início àquela luta contra o absolutismo, né? A gente tem uma mudança muito marcante, muito significativa a partir da Revolução Francesa. E nesse momento a gente tem uma França republicana. Mas a França republicana, ela vai homenagear o imperador do Brasil, não como ex-imperador do Brasil, mas como Sua Majestade, o Imperador do Brasil, Dom Pedro II. Dom Pedro ele fazia parte da Legião de Honra francesa, então ele foi homenageado com honras militares. Ele recebeu tratamento, honras militares, assim, então foi um funeral pomposo, justamente porque ele recebeu honras, né, do governo francês. E quando Dom Pedro morre, o Brasil, a população, ela sente. Então você tem as pessoas
pessoas choram, a imprensa vai cobrir o falecimento do Dom Pedro. A gente tem várias bandeiras de luto, bandeiras do Brasil hasteadas, Nepal, isso. A gente tem vários estabelecimentos comerciais colocando tarjas pretas. Então a população ela fica muito comovida com a morte do Dom Pedro II e ela acompanha na imprensa todos os detalhes dos funerais, né, e do enterro do Dom Pedro II. Mas o governo republicano ele não se pronuncia. A gente tem aqui 2 anos de república. A república muito nova, a república ainda está lutando para se estabelecer. Então ela vai silenciar, né, o falecimento do Dom Pedro II, mas a população não. A população ela acompanha. E aí de ex-imperador, né, porque ele já não era mais o imperador, ele não era mais o governante, ele vai receber tratamentos e honras de um chefe de Estado e de honras militares, porque ele fazia parte da Legião de Honra da França e vai ser designado como Sua Majestade o Imperador do Brasil. Uma coisa que chama atenção, que é muito interessante, e aí eu vou retomar de novo um pouquinho do que vocês conversaram aqui com o Sérgio, quando ele falou da exposição Rememorar o Brasil, é que no primeiro centenário da independência, a gente já tem a república tentando se conciliar com a monarquia, né? Então a gente já tem uma conciliação, a república fazendo as pazes com esse passado monárquico. Tanto que em 1921 a gente tem a transladação dos restos mortais do imperador e da imperatriz, a Teresa Cristina, que morreu assim que chegou na Europa, né, no exílio, em 1889 mesmo, pouco tempo depois deles terem chegado a Portugal, ela faleceu. A gente já tem a transladação dos restos mortais deles para o Brasil. E em 1939 a gente tem Getúlio Vargas inaugurando o mausoléu, né, na Catedral São Pedro de Alcântara, com os restos mortais dos ex-imperadores. E esse momento em que a gente fala da conciliação, Dom Pedro ele sai, né, ele vai ser banido do território brasileiro, vai ser exilado, mas depois ele retorna, e aí ele retorna como um herói nacional. A gente usa aqui aspas na palavra herói, mas ele retorna como herói nacional. A República, já lá na década de 20, né, nesse período de comemoração do primeiro centenário da independência, ela quer fazer as pazes com o passado, a gente precisa ter uma história uniforme, uma história pátria, uma história nacional. Então a gente faz as pazes, né, com esse passado monárquico, traz os restos mortais dos imperadores e Dom Pedro ele vai compor o panteão de heróis brasileiros, né, que aí a gente já tem heróis monarquistas e republicanos ocupando o mesmo espaço. O Dom Pedro ele deixa de ser o rei, o ex-imperador, uma ameaça, para se tornar nesse momento um herói nacional, né? Ele deixa de ser um herói popular e se torna um herói nacional. Bom, aqui, para a gente passar só para a última parte, para a gente terminar, que é bem breve, uma coisa que eu gostaria então de destacar. O objetivo aqui foi apresentar alguns poucos itens desse acervo bibliográfico documental que retratam a trajetória do Dom Pedro. Na verdade, elas representam muito bem algumas características dessa trajetória. É a formação do Dom Pedro para se tornar um imperador, essa dedicação dele às coisas do Estado, né, ao dever, ao Brasil, e ao mesmo tempo as críticas que ele recebia, porque questões importantes eram deixadas de lado pelo governo imperial, então a caricatura ela mostra um pouquinho disso. A gente tem a imagem da família imperial que representa essa tentativa de legitimar, de apontar para o terceiro reinado, mas ao mesmo tempo a gente viu que não foi possível, né? A gente sabe que a República foi proclamada e a família imperial banida e exilada. Mas quando Dom Pedro morre, ele deixa de ser, assim, morre o homem, né? A Lilian Schwartz fala isso, morre o homem ali e nasce o mito Dom Pedro II. É difícil até hoje você encontrar brasileiros que não gostem do Dom Pedro II. No museu,
a gente recebe muitas visitas e as pessoas elas têm um carinho pela figura, né, do Dom Pedro II. É nesse momento, com toda a situação que envolveu a proclamação da República, o banimento, o exílio da família imperial, é nesse momento que ele, quando ele morre, ele deixa de ser o homem, morre o homem e nasce o mito Dom Pedro II. E para a gente finalizar, uma coisa que eu queria destacar aqui, sobre algumas reflexões sobre objetos e narrativas museais. Esses livros, esses documentos que a gente apresentou aqui brevemente, que eu apresentei brevemente, antes, quando eles foram adquiridos pelo Alfredo, quando eles eram adquiridos por colecionadores, eles eram pensados de forma isolada, como uma peça rara, curiosa ou sagrada. Ou seja, um exercício de caligrafia ele tinha o seu valor só pelo fato de ter sido escrito, produzido por Dom Pedro II. Mas hoje, a gente compreende esses livros, esses documentos como objetos geradores de conhecimento. É necessário interrogar, interpretar e ler os objetos e as narrativas. Quando você pega um exercício de caligrafia e começa a questionar esse exercício de caligrafia, foi feito por quem? Foi feito para quem? Quando? Em que contexto? Por que ele chegou no museu? Como é que o museu usou esse documento ao longo do tempo? Como é que ele foi exposto ou ele não foi exposto? Né? Qual o uso que a instituição faz dele? Quando a gente começa a tentar entender o documento, indagar, interpretar o documento, isso gera reflexão. Gera reflexão, gera diálogo nosso com o objeto e, consequentemente, gera conhecimento. Através de um objeto, né, como esse exercício de caligrafia, a gente consegue fazer perguntas que nos levam a compreender um contexto mais amplo, como o contexto de formação de Dom Pedro II para se tornar o imperador do Brasil. Então, todo objeto no museu ele deve ser questionado, ele deve ser indagado, ele deve ser lido, deve ser interpretado, né? Ele não está ali só por estar, ele não está ali só porque ele pertenceu a uma determinada personagem. Por exemplo, o livro com as correções, né, do Dom Pedro, em 1873. Se a gente for analisar o livro, o que ele corrigiu, a gente percebe preocupações do Dom Pedro, a gente percebe no livro coisas que o Brasil queria ressaltar, coisas que o Brasil queria esconder, porque o Brasil omite determinadas questões também, como por exemplo a escravidão. Então a gente tem todo um mundo de conhecimento para tirar a partir das perguntas que a gente faz a esses objetos. E aí, só para a gente finalizar, o que eu queria deixar aqui para vocês é que o museu ele é construído por discursos historicamente contextualizados, ou seja, os objetos, quando eles estão expostos, eles compõem um argumento crítico e qualquer exposição é sempre uma leitura do possível. Por que eu fiz essa observação aqui? Todos esses itens que foram apresentados para vocês, eles estão em exposição atualmente na Rememorar o Brasil. E como vocês já discutiram há pouco tempo atrás a exposição Rememorar o Brasil, então eu quis trazer isso. Quando a gente pensou na montagem da exposição, quando a gente pensou na montagem da exposição do segundo andar, Fios de Memória, a equipe do museu que trabalhou com a narrativa, nós fizemos escolhas. A gente está contando uma história. A gente está compondo um argumento crítico, a gente está fazendo uma leitura do possível. Se outras pessoas fossem montar a exposição, as duas exposições, com os mesmos objetos, provavelmente a exposição seria outra, porque a outra equipe teria um outro olhar, a forma como você dispõe os documentos, aonde você dispõe os documentos, tudo isso influencia e conta uma narrativa. Então, eu queria chamar a atenção para isso, né? Convido vocês que ainda não foi visitar as exposições, a visitarem as exposições e quando chegarem na exposição, no primeiro andar na Galeria Maria Amália, observarem a presença desses objetos que a gente discutiu aqui, aonde eles estão, em quais núcleos eles estão e como eles foram apresentados ao público. É um exercício interessante de se fazer. E aí, para a gente finalizar com essa questão dos objetos e das narrativas museais, o museu possui múltiplas funções.
lazer, na educação, uma série de funções. Mas dentre essas funções, destaca-se a produção de conhecimento. Daí a importância da gente ler, interrogar, interpretar os objetos e as narrativas museais. O museu deve ser transformado num espaço de indagações e não de respostas prontas. Muitas vezes a gente chega e a gente quer saber por que isso aconteceu, de que forma aconteceu, mas eu não sei se vocês já pararam para pensar, aluno é muito assim, aluno a gente chega e quer saber por que aconteceu isso dessa forma, desse jeito, e aí quando a gente começa a fazer perguntas, a gente não tem resposta para tudo, mas quando a gente faz perguntas, só de fazer perguntas e novas indagações, a gente já tem a construção do conhecimento. Então, muitas vezes a gente não vai ter resposta pronta, mas se a gente olha, questiona, indaga, a gente já está construindo conhecimento. Só de ter dúvidas sobre alguma coisa, a gente já está construindo conhecimentos. E aí, para concluir, a preservação de uma coleção bibliográfica e documental se justifica pela necessidade de pesquisá-la e comunicá-la aos diversos públicos e às gerações futuras. Ao ser pesquisada e comunicada, a coleção é ainda preservada. Eis aí um grande desafio que deve ser enfrentado pelos museus da atualidade: preservar, investigar e comunicar seu acervo, de forma que ele possibilite a construção do conhecimento. Ou seja, preservar os documentos só por preservar não tem muito sentido. A gente precisa preservar esses objetos que compõem o museu, né, livros, documentos, objetos dimensionais, a gente precisa preservar esses objetos para pesquisá-los e comunicá-los, ou seja, eles precisam ser expostos, eles precisam ser exibidos. As pessoas precisam construir conhecimento a partir desses objetos. E quando você investiga, pesquisa e comunica esses objetos, você acaba preservando, né? Porque você educa também um olhar para a população para que ela se torne mais sensível à preservação desses objetos. Gente, é isso. Precisando de qualquer coisa, né? Meus e-mails estão aqui, mas estou no museu, né? Então, contato com a Maria Lúcia. E quem ainda não visitou as exposições, eu vou aqui reiterar o convite. Fica o convite para vocês visitarem o prédio Mariano Procópio, conhecerem a exposição Rememorar o Brasil, a Independência e a Construção do Estado-Nação. A exposição do segundo andar do prédio Mariano Procópio Fios de Memória e em breve a Vila Ferreira Lage, né? Muito obrigada. Alguma pergunta aí? Agora não posso nem perguntar. Você disse só a pergunta e já expressa o que a gente já pensa, né? Só perguntas a gente não vai saber responder, mas já gera um conhecimento. Eu vou rapidamente, só muito rapidamente. Primeiro, quer dizer que eu não sou monarquista. Eu acho que o governo do Dom Pedro II foi exemplar. Eu não sou daqueles fãzocas crianças dele aqui. E segundo, você fez uma leitura, você disse que existem várias. Então vamos permitir essa leitura minha de um objeto de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Rafael Bordado Pinheiro, que eu até programei uma palestra sobre ele, mas como ceramista aqui. Uhum. Mas aquilo que o Rafael Bordado Pinheiro... Voltar aqui. Não precisa colocar. Precisa não. Se você não colocou, você deve ter lá. Ele tem uma crítica muito mais incisiva ao Dom Pedro II, quando ele fala assim, a viagem do imperador do Razil. Isso, Razil. Aquela é muito mais chocante do que essa. Mas essa você mostrou bem, você aproveitou bem a caricatura. Mas isso no museu, no Alfredo Ferreira Lage, você falou assim, não sei por que o Alfredo Ferreira Lage conservou isso, se isso aqui é uma crítica do Dom Pedro, a figura dele, do Dom Pedro de Alcântara. Mas eu acredito que pode ser, daí vem a minha leitura. Isso pode ser colocado como mostrando a independência que a imprensa tinha no tempo do imperador. Também, porque ele nunca mexeu na imprensa. Não. Né? Inclusive, então, recebia críticas por isso, né? Só para ter essa outra leitura. Sim. Eu não quero falar mais nada, não vou te atrapalhar. Mas eu gostaria muito de conversar depois com você. Essa é interessante porque não necessariamente, só aproveitando essa pergunta, é um contraponto
ponto. A gente tem ali, percebe-se claramente que na coleção do Alfredo a gente tem esse monarca ilustrado, esse monarca constitucional. Mas aí você tem essas revistas, como a revista ilustrada, a coleção completa da revista ilustrada. E é interessante porque eu acho que isso enriquece o acervo, eu acho que isso complexifica e enriquece a figura do Alfredo, a figura do Dom Pedro II e dá mais material para o museu poder explorar as diferentes narrativas. Né? Então, assim, quando a gente percebe uma narrativa e coloca assim, olha, mas tem um contraponto, isso gera uma pulguinha, né, atrás da orelha. Então, assim, não quer dizer, a gente não tem resposta pronta, né? A gente teria que perguntar para o Alfredo por que ele incluiu isso na coleção dele. Né? Pode ser por conta da imprensa, porque ele trabalhou no Farol, né? Então, assim, é uma faceta do Imperial também, de nunca ter censurado a imprensa. Mas a gente não sabe, mas a gente vai fazendo essas perguntas. E quando a gente vai fazendo essas perguntas, ligando uma peça na outra, a gente vai construindo conhecimento. Eu acho que o bacana de você tentar ler e interpretar esses objetos, contextualizar, é justamente isso. As perguntas, elas já geram um monte de reflexão. Resposta a gente não tem muito não, mas pergunta a gente tem pra caramba, né? A gente tem muita coisa. Obrigado. Nada. Mais alguma coisa, gente? Não? Bom, então, terei palavras para agradecer por beleza a sua demonstração aí. Foi uma verdadeira aula de Dom Pedro, de monarquia brasileira e da história do Brasil. Pode ser um bom professor. Meus parabéns, muito obrigado e aguardo que eu vou te